Sem Comércio, com mais um tema importante para você, empresário do comércio, e para você que tem muito interesse em discutir relação do trabalho, comportamento, valores sociais, morais, qualificação profissional, equilíbrio emocional, temas importantes que a gente faz com que a gente também aprende, porque no dia a dia a gente está sempre aprendendo alguma coisa, para que a gente possa juntos construir um modelo de relação humana que seja saudável na vida social, familiar e do trabalho. Silvia, da empresa Suma. Olá. Eu fui bem? Você sempre vai bem, Reginaldo. Encosta esse microfone aqui, porque... Senão não vai me ouvir aqui? Não, assim, aí, assim? assim. Feito. A gente comentava agora um pouco sobre essa vida do trabalho pós-pandemia, né? E você estava trazendo aqui nos bastidores um pouco um ensaio sobre isso e sobre você como profissional acompanhando o dia a dia, inclusive nas suas assessorias e consultorias. O que o trabalhador de hoje tem de diferente do trabalhador do mundo 2019? Porque 2020 foi a pandemia, né? Então, que diferença? Não só o trabalhador, como ser humano, né? Uhum. O que, na sua opinião, mudou? Mudou muita coisa em termos da relação com o trabalho, muita coisa, né? A gente mudou o regime de trabalho, né? E isso tem total influência na forma e na relação que as pessoas precisam ter, né? Então, o que mudou no cara de lá para cá é que ele tem alguns desafios diferentes do que ele tinha antes, né? Mas existem habilidades que eram as mesmas que ele tinha, as necessidades de habilidades que eram as mesmas que eles tinham antes, que agora a gente intensifica. Tipo, inteligência emocional, extremamente importante que o profissional tenha, não o trabalhador, o profissional, o empreendedor, que as pessoas tenham hoje. Inteligência emocional, comunicação assertiva, trabalho em equipe, que já eram importantes, começaram a ser cada vez mais importantes em função da mudança de exigência do mercado. A gente teve uma concorrência super grande aparecendo aí com a pandemia, porque pessoas que começou a ter muito empreendedor, muita gente, então, começou a ter muito mais oferta, né, de serviços. Então, os clientes passaram a ter mais exigência em algumas coisas. Então, essa é um lado que modifica, né? E essa relação toda com o trabalho remoto, uma necessidade mais de trabalho digital, o acesso à internet, essa coisa toda que começou a ser cada vez mais exigida, né? Então, Silvia, se você for simplificar em uma frase, ou em poucas palavras, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é você conseguir entender as suas emoções, né? Se entender as emoções e o que essas emoções geram em você, para que você consiga se adequar nas relações pessoais, controlar, né? Administrar, controlar não, porque a gente não controla a emoção, né? Sim. Mas você entenda as emoções que você está sentindo e consiga administrar essas emoções para melhorar o teu relacionamento com as pessoas, tanto internamente, né? As tuas reações, quanto a compreensão das outras pessoas e ter relações mais assertivas, mais efetivas. Eu lhe pergunto isso porque a vida é a história que a gente conta para nós mesmos. E eu costumo dizer que há o que é mundo, né, para a gente? Mundo é as pessoas que se relacionam comigo no meu cotidiano, né? Então é a Silvia, é os colegas de trabalho, alguém que está assistindo a gente, por exemplo, mas quem mais? A família, esposo, marido, os filhos, os amigos no time de futebol, de repente aquele que vai no barzinho tomar alguma coisa. Então eu às vezes pergunto para a pessoa assim, quantas pessoas você se relaciona na sua vida? Não sei, 50? Eu nunca tive a curiosidade, eu sempre pergunto isso para mim, mas eu não parei para contar. Eu não sei, esse relacionamento próximo, da gente se ver todo dia, da gente ter contato constante. Quer dizer, esse mundo... E aí quando você fala em inteligência emocional, e aí eu quero traduzir isso para ver se eu aprendo um pouco mais, eu estar vivendo consciente, eu estar participando da minha vida no momento em que eu estou participando. Parece redundância, mas tem pessoas que estão fazendo alguma coisa... estar presente. É estar presente. Porque boa parte de nós, e a gente se pega nisso, né? Você estar fazendo alguma coisa, mas você não está ali. Por isso que tem pessoas que dizem coisas que magoam o outro,
não é? E a gente passa por isso, infelizmente, mas a inteligência emocional é assim. Enquanto alguém tem 90% do tempo sem controle e 90% do tempo é maltratando os outros, é fazendo as coisas de qualquer jeito, é não fazendo nada, é vivendo uma vida desorganizada, quer dizer, isso é 90% do tempo. Estou aqui criando esse modelo para dizer que esta é a ausência de inteligência emocional. A ausência de inteligência emocional é quando eu vivo a vida de qualquer jeito, como diz a música, né? Deixa a vida me levar. Uhum. Isso eu acho que é a ausência de inteligência emocional. E por outro lado, naturalmente que nenhum de nós é perfeito para viver 100% uma inteligência emocional, e eu tento, viu? Às vezes quando eu perco, mas eu cada vez mais é como se eu estivesse fazendo uma conta em percentual. Como é que eu estou hoje com a minha inteligência emocional? Ou seja, o que ela disse, inteligência emocional, eu estar presente. Eu acho que a presença, ela inclui a inteligência emocional, né? Porque às vezes eu estou presente, eu estou vivendo aquele momento, mas eu estou me deixando levar pelas emoções. Então, a inteligência emocional, ela inclui o estado de presença. Então, se você está deixando a emoção te levar, então precisa do controle. É estar presente no controle. Isso, na administração do que você está sentindo. Quando você você precisa ter autoconhecimento para conseguir desenvolver inteligência, não é assim, hoje eu sou inteligente emocionalmente, amanhã eu não sou, né? Isso é um processo de autoconhecimento, porque você precisa entender os gatilhos que as emoções causam em você. Então, de repente, se eu entro no ambiente, o Reginaldo não fala comigo, isso vai me gerar a sensação de que eu sou insignificante. Isso não é uma demonstração de fraqueza? Não necessariamente. Não necessariamente, né? Então, quando a gente entende essa inteligência emocional, a gente vai entender que porque você não falou comigo, não me deu bom dia, eu vou me sentir insignificante. Quando eu me sinto insignificante, eu paro de compartilhar minhas ideias e tudo mais. Então, eu entendo isso, tá? E eu começo a ressignificar isso. Ou eu vou e pergunto para você por que você não falou comigo, ou eu vou falar com você primeiro, né? Eu ressignifico isso, né? Para que eu consiga administrar essa emoção. Não que eu vá deixar de me sentir insignificante quando as pessoas não falam comigo. Mas eu vou entender que isso me faz ficar retraída e aí eu vou começar a fazer coisas diferentes com essa sensação que eu tenho. Então, e senso de presença é uma das coisas, tá? Porque às vezes eu só estou pensando no futuro, eu só estou pensando no passado, então eu acabo tendo outras emoções por conta disso, né? Então, a inteligência emocional, ela fala de você compreender e administrar suas emoções e estar no momento presente, atuando com essas emoções. De vez em quando eu comento com algumas pessoas que me passa a ideia de que para a gente não se importar com o que o outro pensa, ou porque ele passou e não me deu bom dia, é que a gente precisa construir um modelo de uma autonomia existencial. Veja que para eu estar aqui, neste momento, pode parecer grosseiro o que eu vou dizer aqui, neste momento eu não preciso das sensações alheias. Quando eu estou nessa minha autonomia existencial. Ou seja, o fato de você me dar bom dia, ou de até você dizer alguma palavra que não me agrade, ou de você, eventualmente, estar passando um momento comigo que eu fiquei triste, magoado com aquilo, mas se eu estou na minha autonomia existencial, é como se eu fosse uma própria instituição intocável, a ponto de eu não me incomodar com isto, né? E construir esse pensamento faz com que eu tenha mais liberdade de escolha e faz com que eu não dependa dos outros. Olha, eu não estou falando ainda de equipe, tá? Estou falando do meu mundo aqui. Sim. Em que eu tenha a própria autonomia existencial e que eu seja o gerenciador da minha trajetória. O que você está chamando de autonomia existencial é a inteligência emocional. É a inteligência emocional? É. Eu sabia que eu estava lá. É a inteligência emocional, né? É a autonomia existencial, é eu ser dono de mim mesmo isso. E ter o controle da minha existência. Então, isso assim, a lógica disso é simples, mas não é simples de chegar nisso. Porque nós vivemos, nós temos emoções
há quem diga de 7 gerações anteriores, a gente já nasce com essas emoções e tal, e a gente vem desenvolvendo essas emoções e essas experiências comportamentais desde que a gente está, no mínimo, na barriga da mãe da gente. E cada um tem uma vivência diferente e enxerga e age de acordo com essa vivência da forma como sentiu, né? Você pode ter gêmeos univitelinos que passaram pelas mesmas emoções, pela mesma situação, um sente a situação de uma forma, outro sente de outra, né? Então, não é simples de ter essa autonomia existencial ou de ter essa inteligência emocional. Não é algo simples, né? Porque você precisa conseguir compreender essas emoções e que gatilhos, né? Que ações elas geram em você para que você, então, consiga entender, ó, isso aqui me afeta sim, mas eu posso fazer diferente. O Reginaldo não me falou bom dia, pode ser porque ele não me viu, né? Mas até chegar aí, não é simples assim, porque tem um monte, milhares de sensações e de emoções que a gente trouxe pelo longo da nossa vida que acabam interferindo nessa nossa forma de reagir. Então, inteligência emocional é você conseguir administrar tudo isso. Eu tenho dito para umas pessoas e para mim mesmo que assim, que viver é como eu levantar de manhã para eu ter essa inteligência emocional, e eu dou muito uma figura do radar. É como eu passar um radar pelos meus pensamentos. Porque, gente, sentimento vem do pensar, viu? Sentimento não vem do coração. Coração não tem cérebro, coração não pensa. Coração é apenas uma fantasia criada pelo homem, porque sentimento nasce daqui. É emoção, pensamento e sentimento. É daqui. Tudo é daqui. Então, porque aqui é que sai tudo, né? Então, se eu levanto hoje e eu passo um radar pelos meus pensamentos, né? O que está me incomodando neste momento, né? Porque é nessa primeira hora que é legal. Então, o radar vem e eu estou propondo isso de forma proposital mesmo. Passa um radar na tua memória, veja nesse momento, ao você levantar, o que você trouxe de ontem, né? O que está te incomodando? Isso é importante a ponto de atrapalhar o seu dia? Porque boa parte daquilo que nos incomoda é lixo. A gente deveria jogar fora, mas não, a gente carrega. O problema de muitos de nós é que a gente leva o passado para o presente e para o futuro. Que é a história de não estar presente. Você vive o passado, ou vive o pesar de tudo que aconteceu, ou vive a sensação e a ansiedade do que vai acontecer amanhã. Por isso que a inteligência emocional, ela passa pelo presente, né? Então, eu tive experiências do passado que me trouxeram um cabedal de informações. E eu tenho desejos para o futuro, mas eu só consigo fazer hoje. Eu só consigo fazer hoje. Tem pessoas que projetam esse passado para o futuro, é pior ainda, né? Quer dizer, é assim do tipo, né? Eu fiz isto ontem, e agora? Ou seja, eu fiz isso ontem, é o ontem. E o agora é o amanhã, né? Quer dizer, e agora o que eu faço? E agora o que eu faço você já fez. O resultado disto, não dá para você jogar para o futuro o que você vai fazer baseado naquilo que não deu certo ontem. É claro que não dá para jogar tudo fora. Algumas coisas negativas que a gente fez que deu errado, é bom você ter isso como uma base, né? Mas eu fiz tal coisa aqui, não deu certo, não vou repetir. O grande lance é a gente aprender com os erros, né? E não se penalizar, né? Aquela coisa de, eu errei. Não, eu errei, eu errei, eu tenho consciência de que eu errei, de que errei porque o resultado não foi o esperado, né? Porque errar de certo é uma coisa extremamente relativa, né? Então, eu errei porque o resultado que eu esperava não foi alcançado. E o que eu aprendi com isso? Daqui para frente vai ser como? Hoje, como que eu faço para construir o amanhã diferente, considerando, sim, o que eu aprendi com esses erros. Mas não, eu errei agora. A maioria de nós vive assim, né? Eu errei agora. Sim, porque não é simples. É simples a gente falar, né? Mas as emoções, elas tomam conta da gente, né? É a coisa, a gente... tem sensações, tem emoções, isso gera pensamentos que geram os gatilhos, geram sentimentos e toma conta da nossa ação. Não é assim tão simples, né? Agora, levando isso para o mundo do trabalho, para o mundo do negócio, para o mundo corporativo, a gente comentava agora há pouco, as grandes redes, grandes empresas, na sua maioria, já tem gente como você, tem política de relações humanas e sociais. Algumas precisam mudar, outras não, outras precisam fazer que não existe. Mas eu trago para o mundo do pequeno empresário, não é?
que ele está lá com os empregados trabalhando. Ele não tem nenhum trabalho de uma cultura de gerenciamento emocional, não tem nada. Quer dizer, e aí reclama do governo, reclama da inflação, reclama que não tem cliente, reclama que não tem nada, mas ele não olha para dentro, né? Quer dizer, via de regra, e se eu estiver errado e me corrija, ele também precisa, ele ou ela como empresário ou empresária, que é dono do negócio, precisa entender essa gestão emocional. A inteligência emocional, ela não tem cargo, ela não tem não nível tem hierárquico. Social, não tem todo social, mundo precisa. Né? Então, como é que a gente faz com que esse empresário entenda que aquelas pessoas que estão ali na linha de frente para vender uma calça jeans, ou uma capa de celular, ou um par de sapato, tá cheio de problemas, tá cheio de gatilhos emocionais, tá cheio de lixo do passado, e que isso, inclusive, atrapalha a abordagem. Né? Como é que ele chega lá para atender o cliente se ele não está bem? E aí o cliente vai embora, porque gente, está estampado quando a gente não está bem, né? Não dá para esconder. Não dá para esconder. Como é que trabalha isso? Como é que esse empresário consegue identificar? Bom, primeiro, né, é muito, como eu te falava, primeiro precisa ter muito claro qual é o objetivo desse negócio, para que esse negócio está no mercado, o que você quer, história de missão, visão e valores, e a gente até falava que às vezes isso parece o fantástico mundo de Bob, né? Mas, na verdade, não é. Porque quando o empresário, independente do tamanho ou do ramo desse cara, né? Quando você sabe exatamente o que você quer com o teu negócio, né? Porque não é só, eu tenho uma pizzaria, eu quero vender pizza. Não é. Se eu quero só vender pizza, eu vou fazer aquelas pizzas borrachudas e eu não vou ter cliente, né? Então, se eu tenho uma pizzaria, o que eu quero fazer com essa pizzaria? Eu quero trazer uma emoção legal para casa das pessoas, eu quero reunir a família em volta da mesa para conversar, né? Então, isso tem que estar muito claro para o empresário, independente do que é que ele faça, para que ele consiga passar isso para os colaboradores, né? E juntos eles criarem a melhor forma de fazer. Então, passa por capacitação, passa por ouvir esses caras, os funcionários, né? Não é passar a mão na cabeça e dizer, você tem problemas, que dó. Todo mundo tem problemas, né? Mas então, a gente tem os problemas e a gente vai agir para resolver aí, para ganhar o dinheiro e tal, da melhor forma possível, crescendo junto. Então, sugerindo melhorias, trazendo as coisas, não dando ordens, olha, vai fazer isso, isso, isso. Como é que a gente pode fazer? A gente tem que chegar aqui, vamos fazer junto, envolve as pessoas. E com isso, as pessoas vão se sentindo pertencentes a esse mundo dessa empresa, importantes para essa empresa e vão juntos crescendo. Né? Ou seja, não está vendendo sapato. Está vendendo conforto para os pés. Pode estar vendendo conforto para os pés, pode estar vendendo beleza, pode estar vendendo mobilidade, que é um cara que vai, sei lá, vai correr, vai fazer uma corrida. Então, não é um tênis de corrida, é um tênis de conforto para correr. Sim. E eu estou dizendo a você, porque eu até comentei com o Lino, que a gente estava vendo um imóvel para alugar de um escritório que a gente tem, e aí eu vi uma frase que eu achei interessante na locação, que diz assim, o cara está alugando imóvel. Eu não aluguei, claro. Mas por essa mensagem aqui, acho que eu alugaria. Eu acabei não indo atrás. Diz assim, olha alugar a casa, que legal com esse texto. Uma casa muito bonita e arejada, com vista para o pôr do sol, e ao entardecer, uma brisa agradável e silenciosa. Esse cara tá vendendo conforto. Esse cara conforto, tá alugando, paz, né? Então, uma casa muito bonita e arejada, e pensando, olha, a casa está no bairro legal, o aluguel é tanto, 3 dormitórios, garagem para 2 carros, que é o que a maioria faz. Mas não, uma casa muito bonita e arejada, com vista para o pôr do sol, não é nem para o sol, é com vista para o pôr do sol, porque o pôr do sol é lindo, né? Sim. Nossa, que pôr do sol, que bonito. Não, e aí, então, os místicos traz um monte de outra coisa, energia, fechamento, né? Fechamento de ciclo. Então, com vista para o pôr do sol, e ao entardecer, uma brisa agradável e silenciosa. Meu amigo, minha amiga, se porventura, por coincidência, é você que colocou esse anúncio, parabéns. Você está de parabéns. Porque é isto, né? E do que você está falando aí? Né? Você está falando aí de diferencial. Quando a gente pode ter 500 pizzarias ou 500 lojas de sapato, né? Quando você acha uma coisa dessa forma, uma coisa que conecta teus clientes, que conecta as pessoas que estão trabalhando com você, você cria diferenciais para o seu negócio. Então, dentre as 500 pizzarias, a sua é a melhor, porque
leva o pessoal para a beira da mesa para comer. Ou a sua casa é a melhor para ser locada, porque vai ser um local que pode te trazer meditação, conforto, relaxamento, né? Então, você ter isso muito claro, né? Essa história do fantástico mundo de Bob muito claro, é o que, na verdade, pode trazer seus diferenciais de mercado de uma forma mais consistente. E aí, não dá para reclamar das circunstâncias da vida, porque que eu não estou vendendo, né? Não. E o interessante, você fala em missão, visão e valores, mas também não é bom identificar o propósito do empregado? É interessante. Não é bom essa identidade? Não, por que você está aqui? Não, sem dúvida. Eu estou aqui porque eu quero comer. Ótimo, você quer comer para dar conforto para sua vida, taraná, mas entender um pouco do que o cara quer para a vida dele é um fator de conexão com você e de desenvolvimento do seu negócio também. Por isso, um processo seletivo, né? Quando você está contratando uma pessoa, é super importante você entender isso. Quando você está desenvolvendo um colaborador, é muito importante você estar entendendo isso, até para você não promover a líder uma pessoa que não quer ser líder e que vai ferrar o teu negócio e ferrar a vida dele, né? Então, essa história de comparar de você ter missão, visão e valores, né? A missão do negócio é o propósito do negócio, né? Mas você ter isso alinhado ao perfil dos teus colaboradores, isso traz um ganho incrível para todo mundo e promove esse senso de pertencimento. E faz a diferença no seu negócio, porque você vai ter pessoas mais satisfeitas trabalhando, que se sentem pertencentes, e pessoas mais satisfeitas, por mais que estejam com uma dor de barriga ou com um problema em casa, elas vão ter um sorriso diferente com o teu cliente, né? Não que elas vão ser falsas, mas elas vão ter uma satisfação diferente para poder cumprir com aquele que é o compromisso dela. Ou seja, só o salário não basta. Não. Salário, você dá um salário bom, amanhã eu quero um salário bom mais um, e se o teu concorrente do lado dá 5 centavos a mais, ele está com um salário melhor que o seu. Né? Então, não é. Mas também ambiente de trabalho faz toda a diferença. Sim. E isso é cultura. Quando a gente está falando de tudo isso, né? É esse nome lindo de cultura organizacional, que geralmente só se fala em grandes empresas, né? E que é para qualquer empresa. É você ter um ambiente de trabalho favorável, onde as pessoas se sentem pertencentes e, por isso, são mais produtivas. Se as pessoas são mais produtivas, você ganha mais, elas ganham mais, elas mais produtivas estão menos cansadas, menos estressadas, você tem menos problemas trabalhistas, você tem menos problemas de saúde profissional e todo mundo ganha nesse processo todo. Ou seja, Silvia, é necessário haver compensações. Sim. Materiais e imateriais. Sim. Sem compensações, nem na vida no cotidiano a gente vive e nem no trabalho, muito menos também. Não. E o respeito é a base de tudo isso. Como é que você compõe essa base de compensações? Né? Ouvindo a pessoa, ouvindo as pessoas, respeitando as pessoas, trazendo elas para junto do negócio, definindo as coisas juntos, né? Essas compensações aparecem por aí e as compensações não são só financeiras ou benefícios ou tananana, né? Tem várias formas de você trazer as pessoas para perto de você. E também, óbvio, bônus, taraná, mas não adianta nada disso do financeiro, do bônus, do benefício, se você não tem um ambiente onde as pessoas possam se colocar e se sintam importantes. Interessante, porque a gente faz uma análise assim, bastante simplista, do ponto de vista do resultado, porque, de certa forma, a pessoa ela pode estar num ambiente legal, mas ela pode dizer, pô, lindo, maravilhoso, mas eu não estou conseguindo pagar as minhas contas. E aí o processo seletivo que você disse é importante, né? Extremamente. Porque não dá para a gente dizer para a pessoa, você vem trabalhar aqui, porque é ruim uma empresa pequena, porque se ela não tiver uma política de crescimento, né? Eu costumo dizer... Ela vai estagnar e vai morrer. Inclusive, no meu livro, eu digo que... Eu tenho trazido o livro aqui, mas na próxima vez eu trago. Que ele diz assim, o empregado tem prazo de validade. Né? Principalmente numa empresa que não tem uma carreira, que não tem como crescer. O próximo passo é o dono, então não tem como. Então, até para isso, tem que ter um prazo de validade, né? E as empresas acabam também tendo prazo de validade, porque se elas não evoluem, não buscam aí os diferenciais delas de mercado, elas morrem também. Interessante. 5 minutos lá, obrigado. Oxa. Obrigado. 5 minutinhos.
Então, quando a gente começa a avaliar esse aspecto, é importante analisar assim, bom, tem prazo de validade, o empregado, olha que coisa maluca, quando nós chegamos aqui, faltando 5 minutos para terminar o negócio. Então eu sou dono de uma loja que vende mesa, tenho lá 20 empregados, eu vendo mesa, pago X valor para os empregados, tá. Olha para aquilo ali, já tem lá um chefe, sei lá, um gerente, não tem para onde crescer. Quer dizer, que linguagem dá para um empregado desse? É eu, como empresário, esperando que ele tenha um prazo de validade mesmo? Como é que a gente lidar com isso, né? Não, a empresa vai poder se desenvolver a partir do momento que ela ajuda também o funcionário a se desenvolver, né? Então, vão ter empresas em que você tem sim até o ponto, né? O prazo de validade ou até onde você pode crescer. E é super importante que as empresas digam para as pessoas até onde elas vão poder crescer. Eu vou numa padaria quase todo dia cedinho tomar um café. Eu não vou dizer o nome aqui porque não estou autorizado. E lá tem um funcionário que ele está ali há uns 20 anos. Eu vou na padaria há mais de 20 anos, né? E ele está sempre lá. Ele é o padeiro, ele é o cara que chega lá às 5 horas da manhã para assar o pão e tudo mais, né? E eu normalmente chego lá às 5 para 6 da manhã para tomar meu cafezinho. Nossa, ele está avião todo dia. Ele abre as portas, o pão já está pronto lá dentro, você vê que o pão já está lá quentinho, já fez o café. Quer dizer, e aí é o outro lado que eu quero provocar essa discussão para dizer o seguinte: ele está feliz naquilo. Sim. Olha que coisa fantástica, né? Ele está feliz no quanto ele ganha. E muito provavelmente ele sabe até onde ele pode chegar. Então, né? Mas ali, do ponto de vista... Porque a gente tem que tirar a vida dele lá de dentro dessa relação trabalhista de salário e pensar a vida dele lá fora. Você agora há pouco disse assim, e é fato, né? Ih, promovia chefe e perdi o empregado. Né? Porque ele está tão feliz naquilo que ele está fazendo, ele está lá há mais de 20 anos, eu vejo que ele todo dia lá, né? E ele está o mesmo cara, abre porta, puxa um vaso de flores para o lado, e a parede já está limpa e tal. É importante identificar esse empregado, que muitas vezes eu tenho poucos empregados, eu não vou crescer tanto quanto. É claro que eu preciso estar sempre valorizando ele. É importante valorizar esse tipo de empregado, não é mesmo? Sim, porque sim. Ele também não está muito interessado em... Ele está interessado em ganhar o salário que ele ganha, sendo valorizado sempre que possível, para cuidar da família dele, e ele não quer sair dali. Né? Sim. Como é que identifica esse empregado? Quer dizer, esse clima organizacional, essa pegada mais próxima, é uma análise de perguntar para ele qual é o propósito dele, qual é a missão e valor dele. Sim, você olha, não estamos nem falando de salário mais. Não, né? Você acompanhar o desenvolvimento das pessoas e acompanhar a vida das pessoas é extremamente importante para o sucesso do seu negócio, né? Uhum. Não que você vá fazer parte, entrar, ser obrigado a tomar cerveja com o cara ou entrar na família dele, mas conhecer a vida dele é essencial para que você identifique quem são as pessoas que estão com você, quem são as pessoas que você pode ou não contar, né? É super importante que tenha esse acompanhamento de perto, né? O acompanhamento é o grande segredo das empresas e às vezes as empresas se perdem nisso, né? Uhum. Você dá as metas das atividades e não acompanha, não é só acompanhar, ver se o resultado saiu, é acompanhar como é que está acontecendo, como que esse cara faz esse processo, quanto para ele é legal isso. O dono tem que ter essa mesma visão que você como cliente está tendo, né? Para sim preservar as pessoas que estão envolvidas com o teu processo. Ou seja, não dá para deixar só porque ele está gostando e não fazer nada, né? Não. Vai chegar uma hora que ele pode cansar. Não, e com certeza. Com certeza esse cara ele tá se sentindo enxergado, está se sentindo respeitado, né? Talvez pelo bom dia até que a pessoa dá na entrada, que para ele é o mais importante, né? É aquele empregado que se ele faltar, a loja não abre. Sim. Se ele faltar, a padaria não tem pão quente. Sim. O empresário precisa perceber, né? Ele tem. Precisa, não é? E isso ele consegue através desse acompanhamento que eu tô te falando, né? Tá presente, ele precisa estar presente, né? A história de que o olho do dono engorda o gado, isso é super verdade, né? Tá. Mas o olho do dono nesse sentido mesmo, de conseguir perceber as nuances, de chegar perto quando percebe, sei lá, esse cara um dia tá mais triste. Bora lá, vamos entender o que aconteceu com ele, né? Isso é super importante. Não dá para deixar a coisa ir atrás quando já caiu. Exatamente. Já desabou, porque não tem como mais você salvar esse negócio aí. Olha, nós estamos chegando aqui no final, mas esse é o bate-papo. Você vê que a gente nem falou da pauta. Não falamos da pauta. A gente falou de uma das soft skills, que é a inteligência emocional. A gente nem tratou da pauta aqui, já foi lá para longe para a gente poder analisar isso
com mais profundeza. Mas, de qualquer forma, é um debate que a gente precisa continuar fazendo, tendo a oportunidade, inclusive, de identificar as crises existenciais dentro de um local de trabalho. E boa parte das empresas não cuida disso, e isso tem dia a produtividade está assim, e tem dia que ela despenca. Eu converso muito com o empresário, falo, nossa, esse mês aqui foi um desastre. Eu falo, mas por quê, né? Tudo bem que é moda falar em clima organizacional, né? Alguma coisa aconteceu, e pode acontecer uma única coisa que pode interferir no Com todo né? mundo, sim. Não pode acontecer? Sim. Por isso é muito importante esse Ele acompanhamento. Gritou com o funcionário, e todo aí, mundo ouviu, né? e isso dá uma derrubada Em geral. Em geral, não é isso? Sim. É. Ou então, uma má notícia, parece que vai fechar. Sabe aquelas coisas de boato, que às vezes nem é verdadeiro? Ou seja, não dá para tomar cerveja, mas o empresário tem que estar perto. Tem que estar perto, porque se ele ouviu que vai fechar, da onde ouviu, vamos entender. E não para cutucar, mas para entender. Para entender e deixar claro. Ou, sim, vai fechar e vai ser assim, assim, assado. Ou, não, isso é um super de um boato e tudo mais. Né? Mais alguma coisa que quer falar? Não, acho que a gente falou. Você viu que passou rápido. Passou muito rápido. Silvia, obrigado, viu? Obrigada a mais você. uma vez por você estar aqui. E a gente vai estar sempre por aqui trazendo novidades para você no mundo corporativo. A gente está aqui toda segunda e quinta, né? E seria muito legal que as pessoas que tiverem assuntos que queiram trazer debates, indiquem aí pra gente. A gente já tem uma pauta aí do mês de março todinha fechada, mas a gente encaixa as coisas que vierem, né? Legal. Obrigado, okay? viu? Obrigada. Gratidão, tchau, tchau. gente. Obrigado.